Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de comunicação. E eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Você já passou por alguma situação em que você se sentiu totalmente desconectado com outra pessoa que você estava conversando? Não criou aquela conexão com o outro? Pois é. Pensando nisso, é que eu resolvi gravar essa aula hoje sobre os 4 estilos de comunicação. Através desses 4 estilos de comunicação, você vai aprender como se conectar com o outro e assim ter uma comunicação mais fluida e ter uma comunicação mais assertiva. Os 4 estilos de comunicação são a agressividade, a passividade, a assertividade e o estilo de comunicação manipulativo. Só que apenas um desses estilos de comunicação é capaz de gerar essa conexão que a gente tanto busca com o outro, e é o estilo de comunicação assertivo. Todos os outros 3 não se conectam com o outro, e é por isso que a gente vê tantos ruídos na nossa comunicação quando a gente se comunica de forma agressiva, manipulativa ou passiva. Aqui então, nessa aula, o meu objetivo é fazer você identificar se você tem um estilo de comunicação assertivo e se não, qual é o estilo de comunicação que você está utilizando mais, para que assim você consiga montar um plano, uma estratégia no futuro para mudar o seu estilo de comunicação. Sim, que ainda bem que dá para mudar o estilo de comunicação, uma vez identificado. Por isso é tão importante fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui, de identificação do estilo de comunicação. Vamos lá então, vamos descobrir qual é o estilo que você anda se comunicando? Então eu quero que você comece acompanhando aí o gráfico que eu vou te mostrar na tela. E nesse gráfico você vai ler que tem uma linha horizontal escrito respeito pelo outro. Nessa linha horizontal, eu quero que você dê uma nota de 0 a 10. O quanto que você acha que tem esse respeito pelo outro na comunicação? Então lembre-se aí de todos os momentos que você estava se comunicando com o outro e perceba, será que eu respeito a opinião do outro, respeito o sentimento do outro, respeito o direito do não do outro? E aí você vai dar uma nota de 0 a 10, o quanto que você se considera respeitoso. Em seguida, a gente vai partir para o eixo vertical desse gráfico. E no eixo vertical, você vai perceber que a gente vai analisar a sua transparência na linguagem. O quanto então que você é transparente na sua linguagem, de 0 a 10, coloque aí. O quanto que você pensa e fala, sente e fala para o seu interlocutor. Não deixe ele adivinhar, né, com bolinha de cristal e nem fica irritado quando ele não adivinha sozinho. O quanto, né? Quero saber, coloque aí sua nota. Depois que você colocar as 2 notas, faça como eu estou fazendo aí no exemplo do vídeo. Una essas 2 notas formando um quadrante. Então você vai unir a nota que você deu do respeito ao próximo e vai unir também a nota que você deu na transparência da linguagem. E cada quadrante ele vai representar um estilo de comunicação. O primeiro quadrante que a gente observa é da nota 0 para baixo, né? Se você deu menos de 5 para baixo, ou da transparência da linguagem, ou pelo respeito no outro. Se você deu alguma dessas notas, provavelmente o seu estilo de comunicação é o estilo manipulativo. Mas se você é uma pessoa diferenciada e respeita muito o outro, então você colocou aí uma nota um pouquinho maior de respeito ao outro, você vai perceber que o seu estilo de comunicação está dentro da passividade, se você não tem uma transparência na linguagem. Agora, se você é aquela pessoa desbocada, que sai falando tudo que pensa e não leva desaforo para casa, você está dentro do estilo agressivo.
O estilo assertivo é aquele estilo onde a gente encontra o equilíbrio entre a transparência da linguagem e o equilíbrio entre o respeito ao próximo. Quando a gente coloca esses dois itens na nossa comunicação, aí sim a gente consegue gerar conexão. Aí sim a gente consegue ter assertividade quando fala. A tão famosa, né, e tão comentada assertividade. Vamos conhecer então, agora que você já descobriu qual é o seu estilo de comunicação, percebeu aí qual é o quadrante que você está se enquadrado e está se encaixando aí, vamos agora descobrir cada um desses estilos e conhecer um pouquinho mais deles, tá? O estilo de comunicação manipulativo é uma pessoa que gosta de se comunicar através de insinuações, de indiretas, de ironia, de sarcasmo. Além disso, é uma pessoa que gosta de fazer brincadeirinhas, piadas de mau gosto, aquelas brincadeiras que só ela ri. Ninguém acha graça, principalmente quem está sendo o alvo ali da brincadeira. Essa pessoa ela também gosta muito de fazer fofocas para criar aquele ambiente caótico e também age com dupla face, ou seja, na sua frente ela está ali sorrindo, ela aceita tudo que você fala, mas quando você vira de costas, ela fala mal de você, ela reclama porque não tem oportunidade. Então ela é dupla face. Uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro. E também gosta muito de bajulação, de ficar puxando o saco, de ficar ali tentando elogiar ao excesso e espera que o outro adivinhe o que ela está pensando, sentindo ou o que ela quer falar. E fica muito irritada quando essa pessoa não sabe o que ela está sentindo, pensando ou o que ela quer dizer. E por fim, ela faz de tudo para que o outro se sinta mal. Ela trabalha muito com a questão da chantagem emocional. E isso faz com que a gente se sinta culpado, né? Quem está ali recebendo essa comunicação, se sinta culpado por não estar fazendo aquilo que essa pessoa quer. Alguns exemplos, né, de uma pessoa que se comunica nesse estilo de comunicação, eu vou mostrar para vocês algumas frases. Se você fosse mesmo um bom colega, faria isso por mim. Perceba então que a pessoa está usando de uma chantagem emocional, fazendo a pessoa se sentir culpada para que ela faça algo por ela. Um outro exemplo. Se você fizer isso, eu não sei o que eu farei. Então faz com que a pessoa pise em ovos ao tomar uma decisão. E, de novo, temos aí a chantagem emocional. Se eu fosse você, eu faria isso e aquilo. Então, aqui neste caso, a pessoa está o quê? Tentando decidir por minha conta, no meu lugar. Se os outros conseguem isso, por que você não consegue também? Então, aqui a pessoa está o quê? Comparando você desfavoravelmente. Porque cada um é diferente, cada um tem uma dificuldade específica. Então é lógico que se você consegue ou não consegue, é por uma característica pessoal sua e é isso que a gente precisa avaliar e não ficar comparando um com o outro. Agora vamos conhecer o estilo de comunicação passivo. O estilo de comunicação passivo é aquele estilo que concorda com tudo, ele tem muita dificuldade em se posicionar, em dizer não, e também costuma reter informações. Às vezes ele retém pensamentos, sentimentos. É aquela pessoa que fica com raiva, fica triste, mas está ali, com aquele sorriso no rosto e acenando com a cabeça, né? Posterga as ações porque tem medo do erro, tem medo da crítica do outro, tem medo do que o outro vai pensar. Então, às vezes, essa pessoa ela tem um e-mail para passar, ela não passa porque fica ali analisando por horas se vai ou não vai passar, o que vai gerar aquilo. Às vezes, ela tem uma reunião, às vezes, ela precisa fazer uma ligação e ela não liga para a pessoa porque ela não consegue imaginar como ela vai falar com essa pessoa, como ela vai lidar com essa pessoa.
Além dessas características, o estilo passivo ele gosta muito de usar a linguagem de vítima, que fica postergando ou fica passando a responsabilidade para os outros. Então deixa que o outro decide, deixa que o outro toma a decisão de fazer certo ou errado, o problema é dele. E normalmente essas pessoas que estão dentro do estilo de passividade, elas são comumente tímidas. São pessoas que também raramente se envolvem, têm vergonha de ficar perguntando o porquê e de falar que não sabe alguma coisa, tem medo de dizer não, como eu já comentei aqui com vocês, sentem falta de confiança e raramente reclamam. E essa falta de reclamar, gente, não significa que ela está satisfeita não, viu? Significa que ela não está tendo coragem de reclamar para você, mas ela está insatisfeita e muito insatisfeita, pode ter certeza. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês perceberem frases, né, que essa pessoa usa para se comunicar no dia a dia dela. Então o estilo passivo, ele costuma usar muito eu não posso, eu não sei, o que você decidir tá legal, tá bom, eu tenho que fazer isso, eu vou ter que ver, vou ter que analisar, eu vou ter que fazer, eu vou tentar fazer. Então percebam que esse estilo de linguagem passiva, ela traz esses exemplos, né, que eu acabei de citar para vocês. E um dos exemplos principais que eu gosto de chamar a atenção para o estilo passivo é que ele gosta muito de pedir desculpas. Então veja só esse exemplo aqui. Desculpe-me, parece que você me deu um troco a menos, embora eu não tenha certeza se paguei com ingresso de 20 ou se foi de 10. Então olha só. A gente está diante de uma situação que a pessoa pagou alguma coisa e passou o troco errado, né? O vendedor passou o troco errado para a pessoa. E essa pessoa, ela está pedindo desculpa. Desculpa pelo quê? Foi o outro que errou, foi o outro que passou o troco errado e ela que está pedindo desculpa. É exatamente isso que o estilo passivo faz. Ele fica pedindo desculpa atrás de desculpa e isso acaba perdendo a credibilidade da sua desculpa. Quando for uma desculpa verdadeira, a gente não vai saber diferenciar. Dessa forma, o estilo passivo, ele acaba caindo em maus lençóis e, de novo, não gera a conexão que ele precisa com o outro. Vamos conhecer agora o estilo de comunicação agressivo. Esse estilo de comunicação, ele costuma criticar, julgar muito as pessoas. Além disso, ele sempre busca o quê? Encontrar culpados, encontrar pessoas nas quais ele vai ali, de alguma forma, jogar responsabilidade para elas. Costuma também fazer críticas, é autoritário com as pessoas, gosta de usar um tom de voz mais ríspido, a postura dessa pessoa agressiva também é mais ríspida, mais agressiva. E quando as pessoas estão perto dela, ao redor dela, elas se sentem de alguma forma invadidas. Dessa forma você já consegue imaginar, né? Não tem conexão. Não há conexão com uma pessoa agressiva, uma pessoa que está ali me julgando o tempo inteiro, me criticando o tempo inteiro, só esperando o momento de eu errar para chamar atenção para isso. Não há confiança, não há segurança. E aí eu trouxe alguns exemplos para que vocês reparem como é o estilo de comunicação agressivo na sua comunicação. Aqui as coisas funcionam como eu digo. É melhor que você faça, senão vai acontecer alguma coisa. Não gosto disso e eu não vou repetir de novo para você, fulana. Sou sincero mesmo, falo na cara, dou a quem doer. Naquela empresa todo mundo sabe, o chefe é um ladrão e eu não sei por que eu aguentei tanto tempo trabalhar lá. Então esses são alguns exemplos de como um agressivo costuma se comunicar. Sempre jogando a culpa para o outro, sempre buscando ali responsabilidade de terceiros, criticando, julgando as outras pessoas, ao invés de arcar com a sua própria responsabilidade na comunicação e também respeitar o outro, né? Respeitar a opinião do outro. Bom, agora que você já conhece os 3 estilos de comunicação,
vamos conhecer o último e o estilo que eu espero que seja o que você mais vai utilizar aí, né? O estilo de comunicação assertivo, que é quando você equilibra a transparência na linguagem com o respeito ao próximo. Quem se comunica de maneira assertiva costuma ir direto ao ponto, sem rodeios, sem medo, tem bastante autoconfiança no que ele vai falar. Uma outra característica marcante desse tipo de comunicação é que a pessoa ela sempre se baseia em dados, ela se baseia em fatos para falar alguma coisa. Então ela não vai se basear em achismos ou se ela acha que aquilo é certo ou errado, julgando, ela vai se basear nos dados existentes. Além disso, essa pessoa ela é muito objetiva e ao invés de ficar focando no problema, ela busca focar na solução. E também tem essa firmeza, essa autoconfiança quando ela vai falar, diferente do estilo de comunicação passivo, né? Que sempre foge das comunicações que possam vir gerar conflitos. A linguagem, então, dessa pessoa que é assertiva, ela costuma ser uma linguagem positiva e não julgadora. E aí a gente consegue perceber a diferença também da linguagem agressiva e manipulativa, as duas linguagens que ficam criticando e julgando o outro. Vamos ver então alguns exemplos de como é que eu posso exercer a minha assertividade em algumas frases. O relatório não atende à demanda solicitada. Ficou alguma dúvida em relação às informações que eu te pedi? Posso te ajudar em algo mais para que o relatório esteja verdadeiramente de acordo com o solicitado? Percebam aqui que nesse exemplo, a pessoa ela claramente não entregou o relatório da forma como o chefe esperava, mas o chefe ele não criticou, ele não julgou ela. Ele conseguiu passar um feedback assertivo, falando para ela se ela deseja alguma ajuda, se ele pode ajudar em alguma coisa, se tem alguma informação que não ficou bem compreendida e assim contribuindo, né, com foco na solução, como sempre o assertivo faz, contribuindo para que o relatório seja entregue o mais rápido possível. Percebam agora esse outro exemplo. Agradeço todo o reconhecimento que me deram até aqui, mas sinto que estou sobrecarregado. Por conta disso, gostaria que vocês avaliassem a possibilidade de contratar um novo colaborador para me ajudar. O que a gente costuma falar e fazer nessa situação? A gente costuma ficar reclamando pelos cantos, fica também falando mal do chefe porque não contrata ninguém para me ajudar, reclama que o serviço está demais, mas não pensa na solução, que é simples, de ir lá e se comunicar. Muitas vezes o estilo passivo, ele tem medo de ir lá e falar essa coisa, essa informação para o chefe ou para o superior dela. E o agressivo, ele muitas vezes vai comunicar isso de uma forma muito invasiva. Então, aqui a gente consegue perceber um exemplo de como se comunicar de uma maneira mais assertiva para pedir ajuda, para pedir algum apoio extra em relação ao seu trabalho. Vamos ao último exemplo de como se comunicar de maneira assertiva. Eu entendo o seu ponto de vista, mas não concordo com alguns pontos. Percebam então que a pessoa que ela é assertiva, ela não vai sair concordando com tudo. Às vezes as pessoas acham que quem se comunica de maneira assertiva é aquela que diz sim para tudo, e não é essa pessoa. Quem se comunica de maneira assertiva sabe claramente quais são suas prioridades, os seus objetivos e os seus limites. E ela sabe também que o outro tem isso. Por isso, ela precisa respeitar o outro se ela quer ser respeitada. Dessa forma, a comunicação gera conexão, porque ao mesmo tempo que eu estou importando comigo, eu também estou me importando com o outro na mesma qualidade. E assim a gente finaliza os 4 estilos de comunicação. Eu espero que você tenha identificado qual é o seu estilo de comunicação e a partir de agora comece a trabalhar para desenvolver. Se você caiu aí em algum dos estilos de agressividade, manipulação ou passividade, para que você comece a se comunicar de uma maneira assertiva. É isso, pessoal. Até a próxima aula e vamos lá, vamos lá!